Saudações, amigo nerd, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Como é Bom Ser Nerd. E sim, hoje vou comentar com a minha visão com spoilers de Homem-Aranha Longe de Casa, o filmezinho danado de Peralta que nos deu, ó, uma chapuletada na orelha. E enfim, vou deixar os detalhes para depois da abertura. Roda aí, pessoal. Fala galera, eu sou Alex Fury e sim, hoje a gente escancara a história aqui. Homem-Aranha Longe de Casa, pelo amor de Deus, que surpresa que foi esse filme. Marvel, vamos combinar, hein? Como você gosta de pregar peça na gente. Mas uma coisa a gente tem que garantir antes: a sua inscrição aqui no canal. Clica aí no se inscrever, ative as notificações, dê um like bacana para incentivar mais ainda o nosso trabalho. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos que também gostam desse universo Marvel e que gostam de confabular essas teorias e que gostam também de compartilhar as sensações dos filmes que a Marvel produz pra gente assistir, tá certo? Bora aí pros comentários. Ah, um detalhe: se você ainda não assistiu Homem-Aranha Longe de Casa e não quer saber de spoilers, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu vou deixar o meu vídeo com as minhas impressões sem spoilers para que você possa aí já se familiarizar do contexto sem saber os grandes segredos, tá certo? Bom, você está avisado. A partir de agora é por sua conta e risco, ok? Bora pro vídeo. Bom, eu assisti o vídeo na estreia, então já faz alguns dias aí. Se eu me esquecer de alguma coisa, para quem já assistiu e quiser complementar minha fala, fica à vontade de colocar aí nos comentários, tá certo? Mas o filme começa com um vídeo institucional da escola de ensino médio do Peter, falando da importância dos heróis, como que eles salvaram o mundo, como se fosse um trabalho de história, né, que os professores pediram para os alunos. E aí corta pra gente tá dentro do colégio do Peter. E aí a gente vê num flash o retorno das pessoas que tinham desaparecido com o estalo do Thanos. E o retorno é assim: são pequenos flashes, como se fosse um teletransporte, né? Você vê o pessoal lá da banda, da banda marcial da escola retornando no meio do pátio. E aí fica uma pergunta, né? Que inclusive alguns canais já comentaram, eu achei bem bacana terem tocado nesse assunto. Se a Marvel leva tão em consideração essa questão da realidade das coisas e tenta colocar essa verossimilhança dentro dos personagens que ela empreende, imagina só, se você é uma das vítimas do Thanos e desapareceu com estalo em pleno voo no avião, e aí? Você voltou. Morri. Bom, vamos lá. O Peter agora, todos os alunos voltaram, o Ned tá de volta, a MJ tá lá, tá todo mundo de volta. Bom, a escola premiou alguns alunos, em especial para uma viagem à Europa, né? Mas antes de fazer essa viagem, o Peter estava fazendo um trabalho meio que voluntário junto com a Tia May, né? E ele se apresenta assim como Homem-Aranha. Tia May já sabe, né? Isso já é notório, a Tia May já sabe, ela já sacou que ele é o Homem-Aranha. Happy Hogan muito presente, ele tá sempre ali. Aliás, ele tem um interesse muito forte pela Tia May. O Peter meio que não curte muito essa ideia, mas aceita, né? E aí é esse meio que coloca a presença dele enquanto Homem-Aranha como um benfeitor, como uma referência entre os Vingadores, porque agora os Vingadores se dissiparam depois do que ocorreu, né? E aí tem um momento lá que o Peter é colocado, a própria Tia May coloca ele de volta para fazer entrevistas lá com a comitiva que estava lá no centro comunitário que ela estava falando. E aí o Peter se sente pressionado porque todos começam a perguntar: e aí, você é o próximo Homem de Ferro? Você é isso, você é aquilo? E aí começam aqueles flashes de Vingadores Ultimato na cabeça dele. E ele, cara, ele encerrou a entrevista e sai. Aí aquela cena que tem no trailer, que ele para em cima de uma marquise próxima a uma das linhas de trem.
e ele vê ali logo ao lado dele um grafite do Homem de Ferro, né? Nem do Tony Stark, é da armadura mesmo, né? Do Homem de Ferro. E ele sente aquele peso de não ter mais o patrono dele, a pessoa que incentivou a ele, que batizou ele como Vingador. You're an Avenger now. Enfim, bora viajar. Peter Parker, os amigos dele, todos eles indo lá. Aliás, quando ele estava preparando a mala dele, ele viu a roupa que ele usou em Homem-Aranha de Volta ao Lar e no Guerra Civil. O primeiro uniforme, aquele uniforme que o Tony Stark fez para ele pela primeira vez. E ele olha lá e fala, poxa, vou colocar na mala e tal. Aí Tia May, não se esqueça, vai que você precisa. Não vou precisar, eu não quero. Porque assim, ele tava vivendo um dilema. Ele não queria viver a função de herói, até pelo peso que ele carregou. Poxa, o cara virou pó, de repente ele volta, foi pro espaço. Imagina a cabeça desse garoto. Ele não quer ser um herói, ele quer ser o Peter Parker, porque tem interesses de adolescente. E o interesse maior dele nesse filme é nada mais, nada menos que a MJ. Ele é apaixonado pela MJ, ele já tem planos na viagem de se aproximar dela. Os planos vão por água abaixo porque ele é muito atrapalhado. A gente percebe essa coisa bem juvenil, desajeitada do Peter. E isso é muito presente durante o filme. Já na Europa, o grupo se dissipa, eles se organizam lá. E sim, tem alguém que já está de olho no Peter Parker desde lá, antes dele viajar. Nick Fury. Nick Fury queria contatos com ele, aliás, ele usava o próprio Happy Hogan para fazer esse contato, e é aquela cena do trailer em que o Peter desliga o celular e o Happy fala, poxa, mas você não pode desligar o celular pro Nick Fury. E ele desliga despreocupadamente, como qualquer adolescente, e segue a vida dele adiante. Durante o dia mesmo, logo depois que eles deram a entrada, o check-in no hotel, eles vão passear por Veneza. E nessa cena, o Ned, ele consegue, já no avião, ele se garantiu com uma das suas colegas de escola e namora com ela, e fica um romance muito engraçado, inclusive, dos dois durante o filme. E a gente percebe ali já que existe algo diferente acontecendo, muito próximo dos eventos heróicos que a gente está acostumado a ver. As águas de Veneza têm uma movimentação muito estranha, e ali, claro, já está anunciada a presença de uma ameaça. E de cara se manifesta ali uma criatura elemental que... Marvel, olha que sacanagem que se aprontou com a gente. Vocês sabiam que os elementais não são nada daquilo que a gente confabulou, que os canais haviam confabulado anteriormente? No, God! História que confabulamos sobre a origem dos elementais e tudo mais, era tudo uma farsa. Na verdade, mais pra frente desse vídeo eu vou contar pra vocês. Mas os nomes Zephyr, Magno, Hydron e Fogo do Inferno, nenhum desses personagens foi abordado desta forma. Os elementais, eles não tinham poderes ligados aos 4 elementos essencialmente, ou eram sequer deuses de zonas do Egito Antigo. Eles eram figuras que, mais pra frente do vídeo, eu conto pra vocês. A ameaça então do elemental de água estava ali. Peter Parker não sabia o que fazer, era uma situação inóspita, estava num local onde ele não conhecia. Poxa, como é que ele vai lidar com uma ameaça sendo ele Homem-Aranha num lugar onde ele não tem o hábito? É justamente legal essa parte, porque a gente vê que o cara não está na zona de conforto, não está no ambiente, no habitat natural dele, e ele tem que se adaptar àquilo ali, né? E eis que, inesperadamente, surge uma cortina de fumaça verde que se manifesta ali, e ele aparece. Quentin Beck, um mistério no seu esplendor, uma roupa maravilhosa, os poderes ali suntuosos, algo assim que enche os olhos mesmo. O Quentin Beck, ele se mostra assim muito poderoso, destemido,
um desbravador e, claro, Peter Parker de qualquer forma tenta lá dar o seu jeito, ele não tá com uniforme, ele colocou uma máscara improvisada que ele achou por ali e ele começa a ajudar o Quentin Beck porque conforme as coisas vão acontecendo, as torres vão caindo, tem edificações que vão ruindo, o monstro de água começa a dar socos em tudo que é parede, enfim. Então no meio desse cenário todo, claro, Peter Parker consegue salvar algumas pessoas, mas o herói do dia não é ele, é o Mistério, que consegue derrotar o Elemental de Água. Mais tarde no hotel, isso era o assunto do momento. Claro, o Ned, conhecendo o Homem-Aranha, falou: poxa, cara, o que você vai fazer com relação a isso? Nossa, cara, tem uns elementais. Ele falou: não, cara, eu não quero me meter como herói, o meu negócio aqui é curtir a viagem, eu quero ficar com a MJ, eu quero curtir a minha vida, eu não vou fazer isso não. Não, mas pelo amor de Deus, você é um Homem-Aranha, não sei o que. E eles vão adentrando o quarto e é aquela cena do quarto em que o Nick Fury atira um dardo tranquilizante e o Ned cai apagado, roncando. E aí o Nick Fury fala: poxa, como é difícil achar você, Sr. Peter Parker, Sr. Homem-Aranha. E ali ele convoca o Homem-Aranha para ir a uma missão que ele já vai designar. Chegando lá num local muito secreto, nos subterrâneos de Veneza, eles têm toda uma instalação improvisada com computadores e tal, porque a SHIELD, se for pensar, a SHIELD ela não existe mais. Se a gente for lembrar da Guerra Civil, ela foi corrompida, a Hydra tomou conta e não existe mais a SHIELD. O Nick Fury está banido, enfim. A situação, o cenário da SHIELD é esse nesse momento. E aí temos ali a Maria Hill, o Nick Fury e o Mistério, que aparece ali, e aí o Peter Parker: poxa, você é o cara que estava ali, e aí eles se apresentam, um cara muito bacana, se cumprimentam, e de onde você é? Aí, meus amigos, um tapa na nossa cara. Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Ele fala que ele é do universo 833 e nós somos da Terra 616. E ele joga a teoria do multiverso. Poxa, aí o Peter Parker, igual no trailer, mas será que existe mesmo um multiverso? E ali ele apresenta um gráfico muito parecido com os que o Tony Stark utiliza, uma projeção, e a gente vê ali como se fosse um buraco negro, e ao redor, como se fosse uma grande passagem, e ao redor a projeção dos elementais, e ele explica, o Quentin Beck explica para o Peter quais são as funções desses elementais e diz que o mundo dele foi devastado por conta desses elementais. Ele está aqui perseguindo-os para ver se ele elimina com a ameaça e se ele pode contar com a ajuda do Peter, né? Cara, não tem multiverso. Não tem multiverso, cara. No! God, please, no! No! Bom, mesmo não tendo multiverso, o foco não fica em cima disso. Portanto, quando você assiste o filme, a nossa atenção não fica voltada para esse conceito que foi tão discutido na internet. O filme segue adiante e a missão do Peter é dar uma ajuda para o Mistério, que conhece os elementais e pode ser um fator preponderante na contenção desses personagens, né? O primeiro elemental que é apresentado, ele é mostrado inclusive na cena pós-créditos de Vingadores Ultimato, essa versão estendida que está chegando nos cinemas, agora no dia 11. E é aquela cena em que o filme inclusive começa, né, com a cena, Nick Fury entra numa cidadezinha no México, toda devastada, e de cara um elemental se manifesta, e quem vem no mesmo momento, providencialmente, é o Mistério, né? E ele contém a criatura ali mesmo. E assim segue o filme onde a gente parou. A próxima missão do Peter Parker é conter o elemental de fogo, né? De acordo com o Mistério, esse é o elemental que acabou com a terra dele, né? Ele disse que o Peter tem que tomar um cuidado e não deixar com que essa criatura se aprofunde até ao centro da terra, e a partir dali o bicho fica incontrolável e aí não tem mais o que fazer. Então, assim, a presença do Peter Parker nessa missão é imprescindível, mas ela confronta com a realidade de adolescente dele.
era justamente nessas brechas que ele queria se aproximar da MJ. A MJ dá as entradas pra ele, a gente percebe até com aquele jeitão esquisitão dela, mas ela é muito doce, a Zendaya tá caprichosa nesse papel. Ela consegue trazer pra gente uma MJ duvidosa, pelo jeito esquisito de ser, mas ao mesmo tempo doce. Então, casa muito bem a relação do Tom Holland com a Zendaya, Peter Parker com o MJ, e a química é perfeita, eles se equilibram, são duas pessoas assim que se querem, mas ao mesmo tempo tem aquele cuidado, né? Então o Nick Fury pressiona o Peter para ele assumir a posição dele. Você vai ser mesmo o Homem-Aranha ou vai assumir o papel do Tony Stark ou não? E aí? E fica aquilo, né? E o Peter dividido nesses dois lados, né? E para facilitar a vida, o andamento da missão, o Nick Fury ele direciona o passeio deles de Veneza para um lugar próximo ali, para uma cidade próxima. Eu não me recordo agora, depois eu preciso me atentar a todos os lugares em que eles passam, que eles dão uma volta pela Europa quase que toda. E ali no ônibus de excursão, o Peter tem o contato com aquele óculos, que inclusive quem deu esse óculos para ele, quem deu esse esqueminha do óculos, foi o Rap, dizendo que o Tony deixou aquilo para ele. E tinha lá um óculos muito parecido com aquele que o Tony usava nas missões, inclusive aquele óculos que ele usou quando a nave do False de Ébano pousou em Nova York. Ele usa um óculos logo que ele sai lá do Sanctum Sanctorum, vocês lembram disso? É justamente a mesma tecnologia que ele tem ali, ele deixou pro Peter Parker. E quando ele coloca o óculos, todo um tutorial aparece ali e uma voz de fundo, a Friday. Agora, se eu estiver falando bobagem, eu acho que é a Friday, mas não é a Friday. Enfim, a voz de comando ali que atende aos comandos do Peter, ela explica tudo que tem ali nos tutoriais e já faz um scan de todo o ambiente. E legal que essa cena mostra como a tecnologia do Stark é tão avançada que ele tem acesso a informações assim de espião. Ele vê tudo que todo mundo está conversando ali nos celulares, ele vê as mensagens de texto, né? Ele acaba assim, num golpe de vista, ele vê a conversa do Ned com a namorada. Eles se namoram um do lado do outro, mas se namorando via WhatsApp. É muito engraçado a relação dos dois, né? E claro, antes dele dominar essa tecnologia, eles tiveram que parar no meio da excursão, no meio da estrada, e lá o motorista do ônibus, que inclusive o motorista do ônibus, o pessoal tava achando que era o vilão, o Camaleão, que não era nada, era só um agente da SHIELD que não tinha... enfim, a Marvel deu uma enganada na gente homérica com esse filme, mas foi muito bom. Enfim, desceram lá e o Peter foi até um local escondido, foi ao banheiro, e lá tinha uma agente europeia, né? Uma loura alta, bonita. E aí ela falou assim, tira a roupa. Ele ficou assustado, pô, mas tira a roupa, e foi dura, continuou batendo em cima disso. Tira a roupa agora que você vai começar a missão. E aí ela entrega pro Peter a roupa preta que a gente viu nos trailers, que é o que a gente chamou de uniforme stealth. Stealth por ser preto, né? E aí eles abaixam as calças nessa hora para fazer a troca, e nesse momento entra um dos amigos do Peter que também desapareceu com o estalo do Thanos. E ele voltou mais velho, 5 anos depois, que foram 5 anos de estalo, né? Que inclusive isso foi contado na Guerra Infinita, perdão, no Ultimato. Então ele está envelhecido com aquela consciência boba de garoto, mas interessado também na MJ. Então, como ele viu uma oportunidade ali de queimar o filme do Peter, tirou uma foto com o celular dele com a calça abaixada junto com a loira e foi chantageá-lo. E o Peter ficou nervosíssimo com a situação e queria resolver aquilo. E é essa hora que a gente vê quais as reais funções do óculos que o Stark passou para ele. Ele pediu um comando assim, como que eu posso, pediu lá para Friday, como que eu posso resolver essa situação, Friday? Aí ela pergunta, qual é o alvo? Ela é muito dura, é um sistema, qual é o alvo? Aí ele dá o nome do rapaz, eu não me lembro agora. E lá em cima, num satélite 100% bélico, abrem-se pequenas comportas e em uma delas
sai um drone, cara, um drone assassino. E ele vem de lá de cima e direto, é bonito que ele faz a reentrada, parece que é um meteoro, e aí ele vai entrando assim e já se localiza perto do ônibus que o Peter está com a turma dele. E ali ele já fecha o alvo e o Peter percebe que a Friday tem um alvo para matar. Não é um alvo para neutralizar ou para cortar as imagens que estão ali no celular. É um alvo para matar. E como ele não tem traquejo de mexer com essa tecnologia, a máquina vem chegando, e ele, no momento, ele cria uma distração no ônibus. Todo mundo olha para o outro lado. Ele dá um salto, ele prepara os lança-teias e ele, num salto em câmera lenta, ele sai pelo tampo do teto do ônibus e arremessa as teias em cima do drone, que perde praticamente a mira. Ele ia matar o cara mesmo, perde a mira e se desfalece todo no asfalto, né? A SHIELD entra em ação mais uma vez. O objetivo: distrair os amigos do Peter com alguma coisa, enquanto o Peter resolve o problema lá com o futuro elemental que está para aparecer, que era o elemental de fogo. Então, lá vai ele para a missão. E o grupo foi direcionado para ir assistir uma ópera, né? E nessa hora tava rolando também um carnaval ali na cidade. Era bacana, era muito legal. Ia ser uma noite assim de fogos, de muita diversão, de festa, de cor e fantasias. E os alunos não queriam saber de ópera, eles querem saber de farra. E o professor, muito tosco, os dois professores do Peter, muito toscos, aliás, muito engraçados, de toda forma amenizar a situação e levá-los até para lá. Chegando na ópera, a MJ pergunta se o Peter vai ficar, que ela vai guardar um lugar para ele. A gente percebe ali já a proximidade. Enquanto isso, o colega do Peter, o rapaz que quer queimar o filme do Peter de todas as formas, tá de olho em todos os movimentos do Peter. E a missão é dada a largada. Ele recebe o chamado: Peter, você tem que comparecer, cadê você? E ele fica naquele dilema e ele fala: MJ, segura um lugar para mim. Aí ele dá um toque pro Ned, fala: Ned, é o seguinte, eu vou ter que ir pra missão, dá um jeito. Aí fala pro MJ que eu passei mal e, sei lá, se vira, me ajuda aí. E ele vai. E aí ele se encontra, coloca a roupa stealth, né? E lá eles esperam no meio da praça o momento do elemental aparecer. E o Quentin Beck de longe dando as coordenadas, né? Detalhe, eu acho bacana que, assim, o Nick Fury a todo tempo, por ser um agente perspicaz como ele não apresenta essa postura. Ele meio que está despreocupado, parece que ele delegou as coisas e está pouco preocupado com a veracidade. Então, assim, o Quentin Beck está muito solto, está fazendo muito o que quer, está meio que mandando, e o Nick Fury não está dando muita atenção para isso. No meio da fonte, a gente vê umas nervuras incandescentes de lava ornando aquele chafariz, e aos poucos o concreto se racha e a criatura se manifesta, que é o que a gente vê no trailer. Ali a aventura começa, as pessoas começam a correr. Detalhe, muitos alunos que estavam ali, incluindo a MJ, o Ned e a namorada, saíram de contragosto para ir lá. Não vamos ficar vendo ópera, vá pro cavalo, vamos curtir. O Ned com a namorada foram para uma roda gigante e lá em cima ficaram para curtir a paisagem e namorar. Bom, desastre anunciado, a criatura aparece, a aventura começa ali. Homem-Aranha muito perspicaz. Acho legal que a movimentação desse Homem-Aranha a gente não tinha visto ainda no cinema. Ele tá muito ágil, ele tem, assim, os movimentos são muito ágeis. Aquela cena em Estrutura Elemental tira uma rajada de fogo e que ele corre na parede de uma das edificações e salta, dando um mortal, é lindo de ver, porque ele tem muita agilidade. Está muito claro, essa habilidade acrobática do Homem-Aranha está muito evidente nesse filme. Eis que surge Quentin Beck, entrando na cena de forma maior, majestosa, raios verdes, visualmente rico, ele contorna a criatura, ele é abatido pela criatura. Enfim, a gente vê, assim, um herói como poucos a gente viu. Até o momento em que Quentin Beck fala assim: calma, você não vai conseguir me ajudar, eu vou ter que fazer isso pela minha família. Esse era o discurso do Quentin Beck: eu vou fazer isso pela minha família, porque pela história que ele conta, ele perdeu a família dele toda porque esse elemental destruiu a terra dele. E num ato heróico, gigantesco,
ele se enche de uma energia, ele fica todo incandescente verde, né? E nesse momento ele se arremessa para dentro da criatura elemental e ela aos poucos vai se petrificando até que ela explode e se desfaz toda, e ali no chão fica Quentin Beck desacordado, e o Peter Parker vai até ele para ver, animá-lo. Detalhe, né? Não vamos esquecer do Ned e a namorada. O elemental tentou derrubar a roda gigante, mas o Peter utilizou as suas teias e fez um calço que permaneceu os dois ali seguros e não houve problema, não sofreram nenhum acidente. Após o encerramento desses eventos traumáticos para o Peter, só para colaborar mais um pouquinho, Nick Fury deu uma bronca nele, dizendo: poxa vida, o que você quer da sua vida? Ao invés de se ajudar, você só atrapalhou. E aí, deixou a cabeça dele pirada. Assume de uma vez, ou você é um vingador ou você não é. Enfim, o menino já estava traumatizado com tanta coisa e o Nick só piorou a situação. Bom, em resumo, ele não tinha mais o que fazer, ele estava desanimado com tudo aquilo e foi junto com o Quentin Beck tomar um café ali no carro próximo. Galera, tem coisas assim, elementos no filme que quando você olha, você fala: caramba, como é que pode ser tão normal assim? O mundo tem super-heróis, dentro desse universo tem super-heróis, mas como que pode ficar assim tão carne de vaca, tão comum? Eles estavam os dois, ele de Peter Parker e com a máscara de Homem-Aranha na mão, né? Pessoas estavam ali ao redor. Quentin Beck estava sentado com ele naquele balcão. Ou seja, o cara tem identidade secreta. Tá? Não, mistério nem tanto, mas ele, Peter Parker, tem identidade secreta. Ele precisa preservar por essa identidade. E tá num bar conversando com um mistério. Isso meio que não bate. Ou bate, ou é proposital. Bom, a conversa dos dois no balcão era simples. O Peter, eu não quero mais essa vida. Eu acho que o Tony esperava para um novo Homem de Ferro não condiz com a minha pessoa. Eu não posso dar conta disso. Aí o Quentin, cara, você tem que ter calma, seja tranquilo. Não se resolve as coisas assim de primeira. Você ainda tem muito tempo para lidar com essa situação na sua vida. Assim, cara, eu não tenho tempo. Eu sou um adolescente, eu tenho meus sonhos. Aí o Quentin pergunta: o que você quer? Eu quero a MJ, eu quero ficar com ela, eu quero curtir com ela, eu quero curtir a minha juventude. Tá, e o que você vai fazer? Aí o Peter responde: eu vou fazer o que eu acho que é certo. O Tony disse que eu deveria fazer o que eu acho que é certo com aquilo que ele me deu. E aí o Quentin fala: mas o que ele deu pra você? Isso aqui. E aí ele tira o óculos. E o Quentin já conhece a tecnologia. Ele fala do nome da tecnologia e fala assim: isso é uma brecha que ninguém tocou no assunto, né? E aí ele, sim, é essa tecnologia sim e tal. Mas o que você vai fazer com ela, Peter? Ele pergunta. Eu vou dar pra você, porque você demonstrou lá fora o heroísmo que eu não sou capaz de demonstrar. Nick Fury quer de mim, não vai dar certo, eu quero outras coisas da minha vida, e o que era pra ser herói da minha parte já deu. Fica com você. Não, eu não posso aceitar. Ele fez aquela coisa assim: não, fica com você. Aí ele falou: você tem certeza? Aí o Peter falou: claro, cara, eu tenho certeza, é justamente o que o Tony Stark queria. E dá o óculos pro Quentin. Aí o Quentin até brinca, coloca o óculos assim, que ficou legal em mim. Ele falou: tá perfeito, você tem todos os trejeitos para ser o novo Homem de Ferro. Ok, tô indo embora, fica aí, tá certo? Deu tchau pro Quentin, foi embora. E aí, todo o ambiente do bar, a gente percebe uma coisa muito similar que a gente já viu em um dos filmes da Marvel. Todo o ambiente lembra muito aquela simulação de ambientes que a sala de perigo dos X-Men tem. Sabe, que aquele quadriculado, aquele wireframe que vai aparecendo assim, e aos poucos no fundo se revela o que realmente é aquele lugar. Vocês não vão acreditar. Pois é. Aqui se confirma que o multiverso não existe mesmo. Quentin Beck
ele é um técnico sim de informática, nesse caso, que ele foi ex-funcionário do Tony Stark, e ele sim é responsável pela tecnologia BARF. Vocês lembram da tecnologia BARF? Sim, era aquela tecnologia que ele apresentou em uma convenção para estagiários quando ele estava no filme de Capitão América Guerra Civil. Logo no começo do filme, essa tecnologia é apresentada quando mostra a versão de Tony Stark mais jovem conversando lá com o Howard Stark e a sua mãe. Vocês lembram daquela cena que ele tá com um chapéu de Papai Noel? E eles têm lá uma discussão e o Tony Stark apresenta um pouco dos benefícios dessa tecnologia e o que ela pode ser utilizada, quais as aplicações que ela pode ser utilizada. Aquele conceito de ilusionismo todo tecnológico, quem criou foi o Quentin Beck. E não fica só nisso não. Quando a câmera dá uma passada em todas as pessoas que estavam ali no bar, você começa a ver algumas pessoas que compõem filmes que já se passaram. É aí uma parte muito legal que eu acho da Marvel, que é juntar as pontas soltas para que os filmes não fiquem desassociados uma coisa da outra. O que o Vingadores Ultimato fez muito bem, com pequenos easter eggs, pequenos grandiosos easter eggs, eles fizeram aqui no Homem-Aranha Longe de Casa, né? Um que eu gostei muito foi aquele cientista que foi responsável por criar todo o conceito do Monge de Ferro, aquela armadura que o Obadiah Stane usou no primeiro Homem de Ferro. Olha só o filme resgatando coisas de lá do começo do universo cinematográfico da Marvel. E ele sim era um funcionário que... Vocês lembram daquela cena que o Obadiah Stane vem cobrar dele e fala assim: poxa, se o Tony Stark conseguiu fazer um gerador ARC desse tamanho para colocar no peito de uma armadura, com uma bateria de carro no meio do deserto, você que é um cara preparado não consegue fazer a mesma coisa? E aí ele responde: mas eu não sou o Tony Stark. E aí ele foi mandado embora, claro, a partir daí. Esse também é um dos ex-funcionários aí das histórias clássicas dos filmes, que também tem suas razões de vingança. Então ele, junto com muitos outros que também são vítimas de todas essas desgraças, se uniram para criar um show fantástico onde toda a humanidade acredita que Quentin Beck é um grande herói, que nada mais, nada menos era um técnico de informática que conseguia trabalhar com elementos bem mais elaborado tecnologicamente falando, e criou essa tecnologia. E o plano dele era justamente dar um upgrade nesse processo todo. Fazendo como? Ludibriando o Peter Parker e conseguindo a tecnologia do Tony Stark para controlar todos os drones que estavam naquele satélite que a gente viu, que eu falei para vocês agora há pouco. Enfim, o circo está armado. Quentin Beck agora tem o poder dos deuses, se for comparar nesse momento que a história do Peter Parker está passando. A viagem mudou de rumo. Vamos todos agora para Londres, né? Esse é o anúncio da nova saída para poder romper um pouco esse ambiente hostil e pesado que o Peter tem carregado consigo. Só que antes disso, o Peter, cara, ele voltou pro hotel, ele viu que já estava designado para viajar de novo. Aí falou: cara, eu vim pra cá só pra sofrer, não vim pra fazer minhas coisas. Eu preciso falar com a MJ, eu preciso bolar. E aí, legal, ele vai até o quarto dela, tipo, e aí, que tal a gente sair uma hora dessa? Eu topo, de cara, né? E, cara, tá tudo muito próximo, eles têm tudo pra ficar juntos, né? E aí, tá bom, vamos sair, vamos, quando? Daqui a pouco. Então tá bom, ela topa, na mesma hora eles vão, né? Detalhe, quando eles saem, né? Quando eles saem, eles estão lá conversando numa das ruas lá de onde eles estavam. E aí ela fala pra ele: poxa, a gente teve mais tempo e tudo mais. Enfim, uma conversa muito próxima, eles começam a se entender passionalmente falando. E aí, enquanto eles andam, sem querer, a MJ tropeça numa peça que estava ali, né?
E quando ela tropeça naquela peça ali, era uma das partes do que tinha sobrado da batalha contra o Elemental de Fogo. E na hora que ela chutou aquilo, projetou uma criatura de vento completamente monstruosa, mas sem som, somente uma projeção. E aí eles entenderam muito bem e chutaram a máquina de novo. E aí projetou uma criatura que parecia um tornado vivo, e ela voando por cima deles, e de repente eles veem ali um mistério atirando, mas tudo isso sem som, de uma forma muito simples. E o Peter Parker, muito perspicaz, ele fala: olha só, isso daqui é um aparato. Então tudo que a gente está vivenciando, toda essa história que o Quentin Beck está contando pra gente, é uma mentira. Claro, isso era a revelação que aproxima da realidade do personagem nos quadrinhos. Sim, ele é um embusteiro, ele é um mentiroso, ele usa de artimanhas tecnológicas para poder ludibriar, né? E esse é o mistério. Quentin Beck nada mais é do que um charlatão querendo ganhar fama e fazer o seu nome em cima das custas do Peter Parker. Só que Quentin Beck, ele, nesse momento que eles descobrem tudo isso, eles voltam pro hotel, né, para verificar o que tem para fazer. Eles voltam pro hotel e Não, detalhe, eu tô me esquecendo de um detalhe. Eles não voltam pro hotel ainda. Ali na conversa, o Peter Parker revela que sim, ele é o Homem-Aranha. E ela fala: pô, mas eu já imaginei. E, enfim, toda convencida achando que já sabia de tudo, mas ela não sabia, ela só jogou um verde para colher maduro. Ok, eles voltaram pro hotel. Enquanto isso, lá na base do Quentin Beck, ele... É engraçado como a Marvel coloca um certo realismo para poder dar credibilidade para os personagens que ela apresenta. O capacete redondo do Mistério nada mais é do que um aparato que ele usa como se fosse uma grande tela em 360, onde ele enxerga, o Quentin Beck consegue enxergar todos os drones ao comando dele, que aliás, inclusive lá dentro do lugar já tinham vários, que ele já tinha solicitado o comando, junto com os óculos do Tony Stark. Enfim, ele estava com o poder dos deuses e ele sabia como controlar aquilo. Então a roupa que ele usa é aquela roupa que a gente vê geralmente nas fotos de produção dos filmes com efeitos especiais, toda quadriculada com os pontos de marcação, e o capacete com aquela visão tridimensional. E a partir dali ele controla tudo. E aí ele fala para os funcionários dele: poxa, tem uma projeção aqui que está com defeito, tá faltando um drone. Pois é, um desses drones ficou lá na praça depois que aconteceu o seu combate com o Elemental. E aí ele fala: pô, e o que a gente faz? Espera aí que eu estou recebendo um sinal aqui. E aí ele percebe que o sinal é justamente do Peter Parker, não ele se anunciando, mas o sinal de que o Peter Parker achou a peça, sabe dos erros, sabe das artimanhas do Quentin Beck, e que agora ele é um possível inimigo e que vai agir, porque ele sabe quais são as intenções do Homem-Aranha. Então a partir dali já se cria uma expectativa. E aí, gente, é um momento em que é engraçado que o Peter Parker tá lá no quarto, depois que eles voltaram daquela conversa, né? O Peter Parker tá lá no quarto e ele tá colocando a fantasia, né? Tá colocando a roupa do uniforme stealth. E aí, o Ned entra e fala: nossa, tipo, dando uma desentendida: poxa, você vai pra uma festa, tá usando uma fantasia? Não, ela já sabe. Tipo, a Emily já sabe. Aí ela sabe que ele é o Homem-Aranha, toda convencida. Eu já sabia. Isso era óbvio. Tipo, eu sou demais, eu sei de tudo, né? Aí beleza, a gente, tchau, o Homem-Aranha sobe na janela e vai embora atrás de pistas do Quentin Beck. E ele vai para uma espécie de armazém que era onde o sinal da peça geral estava levando a crer que ele estava. Chegando lá, cara, essa cena é muito legal. Aliás, para chegar lá, ele foi das formas mais simples possíveis. Ele foi pelo trem, ele foi tipo fazendo surf de trem, né? Até chegar no local onde o sinal estava dando ali certinho. Chegando ali próximo, ele meio que fica atrapalhado na estação de trem. As pessoas veem ele com aquela roupa e meio que se afastam dele e, coincidentemente, aparece Nick Fury
né? E pede para ele entrar. Entra aqui que eu vou te levar onde provavelmente a gente pode achar o Quentin Beck. E leva ele até uma instalação, né? Um prédio muito bonito e tal. E aí, o Peter Parker, isso eu não comentei, né? O sentido aranha dele tava meio preguiçoso nesse filme. Mas a tia May, ela sempre percebeu isso daí nele. Então ela deu um nome para esse sentido aranha. Chama de arrepio do Peter, né? O arrepio do Peter estava ali para avisá-lo dos momentos mais perigosos, para ele poder se antecipar com relação ao perigo. E ele sente que algo tá para acontecer e avisa o Nick Fury: olha, o Quentin Beck tá aqui. E de repente a Maria Hill se desfaz em um formato wireframe. Todo o ambiente do prédio onde o Peter também se desfaz e um cenário vivo começa a tomar forma ali. E o Quentin Beck se apresenta: sim, Peter Parker, você descobriu meu segredo, agora você vai pagar as consequências. E o legal é que essa cena mostra como nos quadrinhos o Mistério age. Ele se multiplica, ele meio que transforma os ambientes, ele faz você achar que o que está na sua frente é uma parede, mas na verdade é um precipício, você cai. Ele articula, ele lembra esse tipo de ação dele, lembra bastante as ilusões que a gente via, o entendimento, não o mesmo conceito, mas o entendimento das ilusões que a gente via nos filmes do Doutor Estranho, né? Mas é muito legal a gente ver o Quentin Beck agindo como estranho, ele ficando gigante, ele contando histórias e escurecendo o cenário. O Peter Parker de repente tá com a roupa clássica dele, ora ele tá com a roupa quando ele tava lá no De Volta ao Lar, aquela que ele fez para ele mesmo. Enfim, é uma viagem que confunde totalmente a cabeça e o sentido aranha não ajuda, ele não consegue focar, a todo tempo ele tá apanhando e o Quentin Beck dá uma surra nele assim, mexe com a mente dele. Tem uma cena inclusive que ele cai num determinado local e é um carro, né? E de repente tudo escurece e começa a subir uns prédios, e quando ele vê, ele tá dentro de uma redoma, como se fosse, sabe aqueles enfeites que a gente compra em viagem, onde os objetos ficam dentro de uma esfera? Mais ou menos aquilo, só que a cabeça do Mistério. Muito legal a forma como o filme consegue apresentar isso daí. Eu tava preocupado porque mostrar os poderes do Mistério não é uma coisa fácil. Ele ludibria, ele cria, e isso ficou muito claro no filme. Ficou muito bom os efeitos especiais nesse momento. Fury, que diz que ali se o Peter tá bem, se ele tá tranquilo, e assim ele levanta meio tonto e de repente não é o Nick Fury, ainda é o Mistério que continua pilhando a cabeça dele e pega mais fraquezas do Peter até o momento em que ele fala assim: Peter, foi um prazer te conhecer. E ele tira a ilusão. Quando ele percebe, ele tá na linha do trem e um trem pega o Homem-Aranha de cheio. E sim, dessa vez ele aparece com aquele jato que a gente viu nos trailers, um jato muito bacana que inclusive tem tudo a ver com as tecnologias Stark. Ele pousa num campo de flores. É a Holanda, eles estão na Holanda, tenho quase certeza que é a Holanda. Eles estão num campo de flores e o Peter muito ferido e ainda... Peraí, você mesmo? Tipo, já desconfiando se era ele ou se era o Mistério ainda. Enfim, era o Rap, porque ele fez uma pergunta lá, se ele conseguia dizer algo que o Mistério não saberia responder. Enfim, deu tudo certo, ele entrou no avião, muito ferido. E ali, cara, ali a gente dá até dó do Peter, porque ele fala: cara, eu não sirvo pra isso. Eu sinto muita falta dele, voltando na história do Stark, né? Ele era uma referência pra mim, eu não sei o que fazer, né? E aí o Rap fala assim: cara, você tem que se concentrar, eu sei que é muita responsabilidade pra você, mas o mundo precisa de você precisa tomar uma decisão. Mas pra eu fazer alguma coisa eu preciso de um traje novo, olha como é que eu tô. Aí o Rap: você precisa de um traje novo? É um traje novo que você precisa? Ok. Aí aquela cena aqui, olha, que ele olha pro fundo do avião e aquela porta em espiral se abre e a gente tem ali escondido toda uma tecnologia de confecção de uniformes altamente tecnológicos que o próprio Tony Stark desenvolvia pro Homem-Aranha, né? E ali ele fala: nossa, cara, mas aí ele fala assim: cara, confio em você. Você confecciona
você cuida da roupa, o rap fala, né? Você cuida da roupa e eu cuido da música. E aí essa parte é nostálgica, porque a gente vê o rap, ele dá uma olhadinha assim pro Peter, sabe aquela olhadinha enquanto o Peter tá lá manuseando todos os comandos dos aparelhos que vão confeccionar a roupa com uma facilidade. Você vê que ele tem muita intimidade com aquela tecnologia, né? E aí o rap olha, tipo, sabe quando a pessoa fala, cara, tem que ser ele, tipo, tem que ser ele o Homem de Ferro. Fica no ar essa ideia, você entendeu? E ali o Peter começa a confeccionar e a gente vê, claro, aquelas coisas que estavam na internet, né? A projeçãozinha aqui do Aranha de Ferro clássico dos quadrinhos com a roupa dourada e vermelha. A gente vê a roupa clássica, a gente vê ali nos comandos opções táticas que ele quer inserir na roupa, e a gente vê ele inserindo as ventosas, não vou dizer ventosas, mas aqueles planadores que ele coloca de teia na roupa, que são clássicos dos quadrinhos também, ele insere dentro da tecnologia lá, e enquanto isso a máquina vai desenvolvendo o conceito todinho ali. Para tudo isso, os alunos estão chegando em Londres, tá todo mundo lá chegando em Londres, e claro, a dor de cotovelo do rival do Peter Parker é tão grande que ele já joga uma polêmica no grupo. Poxa vida, vocês estão aqui, a gente está viajando, os nossos pais estão preocupados, pode acontecer qualquer coisa, e aí ninguém liga se o Peter tá aqui ou se não tá. Parece que vocês são coniventes com ele, que não sei o que. Aí o Ned, pra meio que desviar a atenção, né? O Ned fala assim, pô, cara, o que você tá falando? O Peter tá numa outra vibe. Qual o problema? A tia dele sabe de tudo. Agora você, tirando foto de mulher pelada no banheiro, cara, que coisa feia. Quebrou o cara. Aí a MJ, com aquele jeitão esquisitão, você é o tipo de homem que faz isso? Não, mas eu... Aí deixou ele falando sozinho, aí o professor falou, olha, eu não quero que isso se repita. Então, enfim, se tinha que queimar o filme, queimou ali e não tinha mais volta. Então já era caminho livre pro Peter Parker namorar com a MJ. Então eles chegam, né, e de cara eles já têm lá, esperando por eles, um daqueles clássicos ônibus de 2 andares, né? E claro, um dos motoristas, quer dizer, o motorista do ônibus era um dos que foram demitidos aí nessa onda de demissões do Stark, que estava ali dirigindo o ônibus. Já era tudo marcado. Quentin Beck estava num local estratégico, todos os drones já estavam de prontidão, e a ideia era criar um cenário tão fantástico, potencializado com os drones, ao ponto de finalmente atentar para a vida das pessoas que estavam ali. E o foco era os alunos. Por quê? Porque a MJ sabia da história do mistério, porque o Peter acabou contando para ela, e o Ned também. Não tinha jeito. Os dois sabiam, né? Aliás, essa revelação foi mais aprofundada porque enquanto o mistério torturava o Peter naquelas sequências de ilusões, ele acabou dizendo às pessoas que sabiam, né? Enfim, ali então se instaura o caos. A gente percebe que aos poucos nuvens negras começam a se formar e o cenário caótico começa a tomar forma, e ali se transforma num elemental de fogo, vento e uma união assim catastrófica. A gente vê que é uma coisa, cara, vento e fogo juntos ia dar o fim do mundo, né? Era uma criatura assim que não ia ter precedente de destruição. Então, de lá de longe, o Quentin Beck orquestrando a desgraça, e enquanto isso, o Peter chegando de jato junto com o Happy, já com a roupa preta confeccionada. Detalhe, o Peter já tá do lado de fora da fuselagem, e é aquela cena que o Happy dá dá um up, e ele sobe na vertical, dando uma altura justamente para o Peter poder ter um tempo de espaço para poder cair e planar. E a hora que ele se solta, é legal que para brecar e estabilizar a queda livre do Peter, ele tem na roupa, no traje, um pequeno, né, não vou dizer um paraquedas,
mas é um estabilizador que ele solta que tem justamente o formato da aranha em branco. É bem bonito de ver e é legal a gente ver. Cara, é uma coisa que eu achei espetacular, eu volto a repetir, já falei isso no momento aqui do vídeo, nas capacidades acrobáticas do Peter. Ele tá fantástico, eu nunca vi um Homem-Aranha com tanta destreza como esse, né? E nessa queda livre, claro, ele aciona aquele detalhe planador da roupa e é ali que ele tem o plano. E isso não é uma criatura elemental, eu vou entrar ali e ali dentro eu vou encontrar a ilusão. E dito e feito, e ele vem planando, ele entra no meio daquele caos de fogo e vento e claro, ali dentro, aliás gente, agora eu tenho essa mania de fazer comparações visuais. Vocês assistiram Homem-Aranha no Aranhaverso? Aquela situação que o Rei do Crime criou naquele finalzinho do filme, se vocês assistiram, desculpa, eu tô soltando um spoiler do Homem-Aranha no Aranhaverso aqui também, aquele cenário todo fantástico que é apresentado ali, é muito parecido com o que o Quentin Beck faz, só que lá dentro do caos, das tormentas de vento e fogo, é nada mais do que toda a projeção que os drones estão produzindo ali. E claro, o Peter sacou na hora e já começou a jogar teia em todos eles e começou a desestabilizar todas as projeções. E a gente vê que a interferência do Peter do lado de fora começa a criar falhas na estrutura da criatura. E as pessoas que estão ali embaixo estão vendo, porra, caramba, não é vento e tal, tem buraco ali, mas peraí, o que está acontecendo? E o Quentin Beck, lógico, acionando todos os comandos, percebe que tem alguém interferindo. E ali ele, com a câmera, vê o Homem-Aranha agindo dentro da criatura de ilusão que ele criou. E ele muda o plano, desfaz da criatura e começa a atacar o Peter com tiros através dos drones. E aí começa sim uma guerra. E essa cena é muito bacana, que ali sim você vê a destreza tática do herói Homem-Aranha. E você percebe que aos poucos o sentido aranha, ou o arrepio do Peter, começa a tomar forma e se especializar. E ele começa a dar conta das figuras que estão todas ali. Enquanto isso, lá embaixo, o Happy Hogan tenta salvar os colegas dele que estavam presos no ônibus. Os professores do Peter correram desesperados, alguns ficaram ali. E o Happy acolhe todos, só que na hora que o Happy pousa e vai pegar o pessoal para levar para o avião, é aquela cena do trailer. O Quentin percebe o avião e destrói com os drones e eles ficam sem transporte. E eles correm para um museu, ficam intocados ali dentro o objetivo do Quentin Beck é acabar com as testemunhas. Ele não pode ter pessoas que saibam do segredo dele. Como ele sabe que o Happy Hogan sabe e todos os adolescentes que estão ali sabem, o objetivo é matar todo mundo. Então ele direciona os drones e todos os drones vão para lá para executar o pessoal. Enquanto isso, o Peter lá em paralelo trabalhando, né? Bom, resultado. Estão todos lá fechados, ninguém consegue sair e o Peter tem que resolver o problema-chave, o mistério. Então ele vai até mais ou menos a torre, ele percebe, ele avista o mistério controlando os drones e vai até a torre onde ele fica. Chegando lá, começa aquele embate. E ele começa a utilizar mais uma vez do poder das ilusões. Só que é nessa hora que a gente fica feliz que finalmente a gente vê o sentido aranha tomando a solidez do que ele realmente é nos quadrinhos. Ele percebe todas as artimanhas que estão escondidas nas ilusões e se antecipa. Ele consegue sair das situações e chega uma hora que o Quentin Beck não tem mais o que fazer e aparentemente pro Peter ele tá ali morrendo, mas como o Peter já tá com os sentidos aguçados, ele percebe que ali é uma projeção do Quentin enquanto ele tá ali atrás com uma arma para dar um tiro no Peter. E é ali que ele consegue usar um golpe, né? Usar algum dos drones, atira contra o Quentin e inutiliza o mistério. E ali os colegas todos do Peter ficam livres porque os drones são inutilizados. O Peter retoma o óculos e retoma o controle de tudo. Quentin Beck morreu? Bom, nesse momento se parece que sim. Ele dá um último suspiro lá e diz pro Peter as frustrações dele e encerra por ali. No universo Marvel, tudo é possível. Se num estalo a gente conseguiu retomar metade da vida do universo,
por que não alguns personagens do universo Marvel? Que, aliás, convenhamos, né? Tá pra acontecer o retorno de muitos deles, inclusive Thanos, tá? Não vão achar que Thanos morreu com o estalo lá com o estalo do Tony Stark, mas não morreu não. Tem muito chão ainda, tem possibilidade de voltar, os Eternos estão chegando aí. Mas isso é papo para um outro vídeo. Missão cumprida, Peter Parker se encontra com MJ na ponte que vai ela ao socorro do seu amado e o encontra mancando, machucado depois do combate, sem a máscara. E ali, finalmente, humildemente, puramente, sai o primeiro beijo dos dois. Assim, uma situação muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes, na sociedade em geral, né? É uma relação de amor muito pura, sem maldade, uma coisa muito bonita de se ver, né? Achei bacana eles colocarem dessa forma pros dois, pros adolescentes nesse momento. Parece que fica até uma mensagem para a adolescência dos dias atuais. Ficou muito bonito o início do romance do Homem-Aranha com a Mary Jane, com a MJ. Bom, que filme que foi Homem-Aranha Longe de Casa. Grandes revelações, a gente foi ludibriado, mas tem duas cenas pós-créditos e eu vou te contar a primeira. Bom, tá lá o Homem-Aranha balançando na teia de Nova York, dando uma volta com quem? Com a Mary Jane nos seus braços. Tá muito bacana, tá os dois lá balançando pra lá e pra cá, ela desesperada. É legal que a câmera que fica fixa aqui dá-se a impressão de que realmente o cara tá ali, é uma visão assim, nossa, vertiginosa. A gente que tá ali no cinema fica com um enjoo de ver a sensação que a MJ tá tendo ali, é insano. Até que eles descem na calçada, as pessoas vêm meio assustadas assim, mas ninguém se impressiona porque agora super-heróis é uma realidade, né, ali naquele contexto. E ali ele deixa a Mary Jane toda descabelada, falando: eu não quero fazer isso nunca mais, você nunca mais me leva a fazer esse passeio. Aí ele deu risada, tá, e fala assim: eu tenho que ir, ok, tchau, tchau, e depois a gente se encontra. E aí ele pula e fica em cima de um dos postes para continuar o seu caminho. Eis que num painel de vídeo, ali no centro da cidade, um anúncio do jornal Clarim Diário, como um site de notícias sensacionalistas, tá? No Clarim Diário, eis que aparece ele. É aí que a cabeça da gente pira. Eis que aparece J.J. Jameson, sim, e vivido mais uma vez na pele de J.K. Simmons. Isso, J.K. Simmons lá, de Homem-Aranha lá do Tobey Maguire. Gente, se isso não for um indício de uma mistura de universos paralelos, eu não sei mais o que é, francamente. Mas detalhe que não morre aí, calma. Ele não só aparece, como ele coloca um último vídeo do mistério do Quentin Beck, revelando nada mais, nada menos que a identidade de Peter Parker a céu aberto, todo mundo ali na avenida vendo. Cara, é o caos. O Peter o Homem-Aranha só termina o vídeo falando assim: What? What the fuck? Calma, que não acabou por aí. O soco foi no estômago, agora é na cara. Corta a cena agora pra Nick Fury e Maria Hill. Sim, estão os dois lá conversando sobre a missão, sobre os erros. Só que a gente percebe que a fala da Maria Hill tá muito íntima com o Nick Fury. E claro, ele não é o tipo de líder que dá uma intimidade dessas. E a gente percebe que aos poucos o rosto de Maria Hill se transmorfa para uma Skrull. Sim, e logo em seguida Nick Fury se transmorfa para ele, Talos. Sim, o Skrull que foi apresentado em Capitã Marvel, ele está no lugar de Nick Fury. Nossa, a cabeça da gente, nessa hora eu fiquei pensando, cara, será que finalmente vão abordar a questão da invasão Skrull? Cara, eu fiquei, sabe, minha cabeça explodiu, cara, explodiu. Eu não sabia o que pensar. Que
as possibilidades são múltiplas. Que assim, a Marvel tem essa coisa de adaptar os filmes e não contar a história na íntegra do arco de histórias dos quadrinhos, mas adapta. E então, se adapta, dá pra gente pensar em muita coisa, né? E aí, corta a cena dos dois e vamos até ele, Nick Fury, ele mesmo, o próprio, numa praia, numa situação gostosa, falando com Talos no telefone. E aí ele tá não dando muita atenção e desliga. E aí aquela praia maravilhosa, perfeita, limpinha, um sol maravilhoso, ele de calça arregaçada assim pro alto, nem de bermuda tá, porque não é o estilo do Nick Fury. E aí se apaga, era uma holografia, não era uma praia de verdade. E aí ele se levanta, a gente percebe que ele tá dentro de uma espécie de... como se fosse um quiosque, mais ou menos, só que não rústico, uma coisa bem acabada, bem trabalhada. Ele sai daquilo e a gente percebe que o ambiente ele é limpo, ele é moderno, e quando a câmera dá um panorama maior, ele está dentro de um complexo Skrull. Todas as pessoas que estão ali com ele são Skrulls, e a gente percebe que é um complexo enorme. Não sei se é uma estação espacial, se é uma nave, não sei o que é. Aí na minha cabeça eu pensei, cara, tá, Nick Fury não tem mais a SHIELD. Ele só pode contar com tecnologias que possam, pessoas que possam trazer para ele um recurso além do que ele já tinha. O que provavelmente nos quadrinhos se aproximaria da estrutura de SHIELD para os próximos anos de universo cinematográfico da Marvel. E é isso, pessoal. Eu falo demais quando o filme me empolga, e eu fico empolgado mesmo. O Homem-Aranha Longe de Casa me deu um tapa na cara porque ele jogou por terra teorias que eu já tinha imaginado, teorias que eu tinha acompanhado com alguns canais aqui. Alguns amigos meus já haviam teorizado coisas também, que foi tudo por terra. Tudo que a gente pensou não era. Multiverso, nem aí. Aliás, a gente vai dar um tempinho sobre esse tema multiverso para um próximo vídeo, para a gente focar em umas teorias que eu acredito que talvez se solidifiquem dentro do universo cinematográfico da Marvel para daqui a alguns anos. O multiverso não é que ele foi abandonado no Homem-Aranha Longe de Casa. Muito pelo contrário, ele já teve seus momentos sim apresentados, só que não foi citado a palavra multiverso. Ele esteve já apresentado sim, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui, mas olha lá, não se esqueçam de se inscrever no canal, clique no like, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá aquele hype aqui pro canal pra gente, pra dar essa força. A gente precisa muito, um canal de YouTube ele precisa muito da ajuda de vocês, da participação de todos, dessa interatividade. Isso dá ânimo pra gente, isso dá um gás, faz com que a gente busque mais, que a gente se informe mais, que a gente traga mais qualidade pro trabalho que a gente desenvolve aqui, tá certo? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!